Shalom, shalom, meus seguidores, que Deus abençoe a sua vida. Eu estou aqui para compartilhar mais uma mensagem da Palavra de Deus para edificar a tua vida. Você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, ajude esse canal a crescer, ative o sino para as novas notificações e eu creio que essa mensagem vai edificar a tua vida. Se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Do capítulo de número 5 do mesmo livro de Mateus até o capítulo de número 7, ao versículo de número 27, ele conclui este sermão. Então Jesus ele começa o seu sermão no capítulo de número 5 e finda no capítulo de número 7. Jesus ele está ensinando aos seus discípulos, está edificando a fé dos seus discípulos. Os discípulos começam a seguir ele e agora ele vai dar um dos seus maiores sermão, que é o sermão das bem-aventuranças, ou o sermão da montanha. Jesus ele vai falar acerca de várias áreas da vida dos discípulos que eles precisavam melhorar, precisavam ser edificados. Então ele conclui o seu sermão comparando, fazendo uma comparação de duas edificações, uma casa edificada sobre a rocha e outra casa edificada sobre a areia, ou seja, dois alicerces. E ele vai falar sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Ele está trazendo um ensinamento através da cultura da sua época, do seu tempo, as casas que eram edificadas na areia e as casas que eram edificadas nas rochas ou nas montanhas. Então, ele vai ser bem categórico, vai ser bem objetivo na conclusão do seu sermão, falando que aquele que ouve esta palavra, qual é esta palavra? O seu ensinamento, após ele terminar de concluir o seu sermão, da conclusão das suas mensagens, ele vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Bateu os ventos, veio a tempestade. O vento foi muito forte contra aquela casa, mas aquela casa ela não sofreu destruição. Mas compará-lo-ei também ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio os ventos, bateu a tempestade, o vento foi tão forte e grande foi a destruição daquela casa edificada sobre a areia. Então Jesus está fazendo uma semelhança da nossa vida cristã, da nossa maturidade espiritual, do nosso alicerce espiritual, segundo a sua palavra. Ele está dizendo que aquele que ouve estas palavras, os seus ensinamentos, e as pratica, ele assemelha ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A edificação de uma casa sobre uma rocha pode bater os ventos, vem a tempestade, vem a chuva, mas aquela casa pode sofrer a fúria do vento, a fúria da tempestade, a fúria da chuva, mas aquela casa ela não é destruída. É aquele crente, é aquele cristão que ali cessou as suas raízes no Senhor. Por mais que venha a provação, por mais que venha a calúnia, por mais que venha a tempestade, por mais que venha o tempo de deserto na sua vida, mas a sua fé está alicerçada no seu Deus. A sua fé, a sua base de fé está alicerçada na palavra de Deus. Não basta somente ouvir, não basta somente dizer que eu sou crente, mas se eu ouvir e não praticar, Jesus assemelha ao homem que edificou a sua casa na areia. Quantas pessoas são ouvintes,
Quantas pessoas elas só ouvem a palavra de Deus, mas não as praticam. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós praticamos ela na nossa vida cotidiana, Jesus ele assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando nós ouvimos a palavra e quando nós praticamos a palavra de Deus, pode vir as lutas, pode vir as tempestades, pode vir as calúnias, mas por todas elas nós passamos glorificando o nome do Senhor. E Deus ele prova qual das duas casas, qual das duas bases espirituais, qual a nossa fé está alicerçada, aonde nós edificamos a nossa fé, como está a nossa vida espiritual com Deus. Quando vem as provações, quando vem as adversidades, Deus ele vai mostrar quem é quem na hora das provações. No momento que aquele crente não está alicerçado na palavra de Deus, quando ele é provado, Jesus assemelha ele como o homem que construiu a sua casa, fez as suas bases sobre a areia. Vem o vento, vem a tempestade, vem as lutas, vem as calúnias, e aquela casa, aquela vida cristã, aquela pessoa que está fazendo a obra de Deus, que não tem alicerce, que não vive a palavra, que não pratica a palavra, quando vem as provações, grande é o desastre naquela casa. Aquela casa vai desabar porque ela não tem alicerce. Eu te faço uma pergunta, você que vai ouvir este vídeo, esta mensagem: aonde está edificado a tua casa? Aonde você está edificando a sua fé? Se você ouve a palavra, mas não pratica, Jesus ele te assemelha ao homem que edificou a sua casa na areia. Mas quando nós edificamos a nossa vida, nós praticamos a palavra, nós ouvimos a palavra, Jesus assemelha a nossa vida como o homem que edificou a sua casa na rocha. E quando nós edificamos a nossa casa na rocha, que nós ouvimos a palavra, que nós praticamos a palavra, o diabo não pode nos deter, o inferno não pode nos parar. Cada vez mais a nossa casa ela vai sendo edificada através do nosso testemunho, através da nossa vivência, através da nossa obediência, através da palavra de Deus. Te faço uma pergunta: onde você tem alicerçado a sua casa? Aonde você tem alicerçado a sua fé? Deixa essa pergunta, deixe seus comentários, compartilha esta mensagem com mais pessoas. A sua fé tem que estar alicerçada em Deus. Você tem que ouvir esta palavra e praticar esta palavra. Fazendo isto, serás bem-aventurado, ou seja, mais que feliz sobre a terra dos viventes. Até mais, shalom. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.